Muito boa tarde para você, ouvinte, Rádio Mundial, Vibe Mundial, nessa alegria toda. Começando a semana, uma segunda-feira, né, firmes e fortes e, por que não, cheio de informações. Por que não ampliando a sua maneira de perceber a vida, a realidade, a saúde como um todo. Programa Saúde Plena. Hoje eu estou aqui às 13 horas, mas o meu horário oficial é às quintas-feiras, a 12h30. E é uma nova maneira de você pensar sobre saúde, além de uma saúde integralizada, né? Porque nós entendemos que nós somos seres multidimensionais. O que quer dizer isso? Eu tenho um corpo físico, eu tenho um corpo emocional, que eu me emociono com as situações, um corpo energético, um corpo mental, meus pensamentos influenciam a maneira com que eu conduzo a minha vida. E muitas vezes, pessoal, quando você enxerga a vida de uma maneira diferente, que é isso, é a nossa proposta aqui do programa, você deixa de sofrer por uma série de coisas, você deixa de sentir raiva porque você entende aquilo de uma maneira diferente, e tudo isso vai fazer a completa diferença no seu corpo físico, na sua estrutura física, na sua estrutura orgânica. Porque você sabe, a maneira com que a gente pensa e com que a gente sente vai condicionar, sim, a determinados tipos de manifestações do nosso corpo físico. Eu já conversei com vocês em programas passados, onde a gente falou sobre bioenergética, frequências salutares, frequências deletérias, né? A maneira com que eu olho para tudo isso pode, sim, me ocasionar distúrbios. E por que não, gente, olhar para isso? E o programa de hoje eu quero trazer para você uma visão muito diferenciada sobre a estética integrativa, porque estética também é saúde, pessoal. Né? Não é só a questão do embelezamento, eu quero fazer um procedimento estético porque eu quero ficar mais bonita ou mais bonito. Não, ele é um ramo da saúde, correto? Que trabalha no quesito de melhoria estética, uma melhoria da pele, uma maneira nova de você orquestrar o envelhecimento ou atrasar esse envelhecimento, porque uma coisa é fato, todos nós vamos envelhecer. O que nós queremos é envelhecer com saúde, né? Envelhecermos com qualidade de vida, com estilo de vida. E por que não levar isto e ter um novo conceito, né? Eu tenho um programa todas as terças-feiras pelo meu canal do YouTube, doutora Joeli Pucci, às 10 horas da manhã, onde a gente fala sobre estética muito além da beleza. Eu faço com o Dr. Wagner, que também é um colega biomédico, dentista, e a gente traz temas provocativos, justamente levando você a pensar o que existe além do embelezamento, né? E a proposta de hoje é falar com você sobre isto, né? O que quer dizer uma estética integrativa? Quer dizer que a gente vai olhar o estilo de vida dessa pessoa, o estilo de vida desse paciente. Então, como eu faço? Eu quero saber quantas horas esse paciente dorme, se ele tem um problema com o sono, porque o sono desregula melatonina, desregula serotonina, desregula cortisol. Cortisol é um forte agravante para você envelhecer, para destruir colágeno e elastina da sua pele. Você já não viu? Né? Antigamente o pessoal usava aquele jargão, eu vou dormir o sono da beleza. Por que isso? É a hora onde você começa a liberar todos os neurotransmissores, todos os glicocorticoides, e você traz uma pele mais iluminada, mais jovializada. E é real isso, viu, gente? A mesma coisa eu quero entender se esse meu paciente tem um intestino funcionando bacana. Né? A gente sabe que intestino, segundo o cérebro. Muitos estudos têm se falando sobre essa correlação que existe, né? Desde estruturas celulares, semelhantes, tecidos, desde estruturas nervosas. Então, há uma conexão perfeita. Eu quero entender, porque se você não tem uma microbiota adequada, as bactérias do bem, os probióticos, esses probióticos não vão metabolizar algumas vitaminas, por exemplo, vitaminas do complexo B, vitamina B12, ácido fólico, que são essenciais para um tratamento estético. Olha lá, gente. Então, o que eu vejo muito no meu dia a dia são pessoas procurando tratamentos estéticos
porque já fizeram em outros lugares, de outra maneira, mas não viram o resultado adequado, não tiveram uma performance tão bem elaborada. Mas por qual motivo? Então, aqui estou te explicando. Né, o que é uma estética integrativa? É olhar para isso. Então, se o meu paciente não está com uma absorção boa, não tem uma microbiota boa, ele não metaboliza, ele não absorve. E cadê a biotina para a pele desse paciente? Para o cabelo? Cadê a vitamina B5? Como é que fica que a vitamina de regeneração tecidual? Né? Eu gosto de dizer que, por exemplo, o retinol, que hoje em dia a gente nem usa mais o ácido retinóico, a gente usa o retinol nanoencapsulado, que não dá o efeito de vermelhidão, de inchaço, nada disso e renova a pele. Veja, eu costumo dizer, retinol é do lado de fora, né? Você passa na pele para dentro. E o ácido pantotênico, que é a vitamina B5, é o nosso ácido de dentro para fora. Então, precisa haver um equilíbrio, gente. Precisa ter a visão integralizada. A mesma coisa eu vou falar para o meu paciente ingesta de água. Ingesta de água é hidratação celular, gente. A água ela precisa permear os tecidos para levar substâncias que eu preciso e para remover a toxicidade, o lixo. Para onde vai isso, gente? Se eu não tenho água circulante, eu tenho uma pele desidratada e tenho um sistema linfático comprometido. E o sistema linfático é muito importante, tão quanto o circulatório nos procedimentos estéticos, porque eu vou colocar processos numa pele, eu vou pôr substâncias nessa pele que vão ser carreadas para o tecido que eu preciso, gente, né? E além disso tudo, o que eu faço muito? Eu uso a ortomolecular. O pessoal me pergunta muito, né, doutora, mas como que é usar a ortomolecular, a visão da ortomolecular, com aplicabilidade na estética? Como é isso? Então, o que eu gosto de fazer, gente, que eu acho que é fundamental para qualquer procedimento estético, gente. Seja se você vai fazer uma toxina botulínica, seja se você vai fazer um preenchimento, se você vai fazer um laser, se você vai fazer um microagulhamento, o teu corpo ele tem que estar em condições fisiológicas de poder dar um resultado esperado. Então, o que eu gosto muito, né? Lá na minha clínica, eu trabalho muito com a biorressonância. A biorressonância é a gente, através de frequências, a gente vai detectando, por campos de biofeedback, vai detectando déficits de vitaminas, déficits de minerais, déficits de aminoácido, excesso de metais pesados, né? Porque nós, dentro da orto, a gente entende que o excesso de radical livre, de metal pesado, ele envelhece demais a pele, porque ele quebra, né? Ele destrói o seu colágeno e elastina. Então, se você tá aí, gente, e se entope de colágeno, porque a mulherada quer ficar plastificada, né? E não é bem assim que funciona a questão do colágeno. Então, fica tomando 500 kg de colágeno, não avalia se esse colágeno, primeiro, tem os peptídeos que você precisa, né? As partículas pequenininhas para ser absorvida, porque tem isso também, né? Partícula muito grande é uma proteína muito grande, então cuidado aí com colágenos que te prometem da gelatina, tá? Que são aí moléculas muito grandes, proteicas, que não são absorvíveis. A quantidade é muito pouquinha. Nós precisamos usar partículas menores para que isso tenha uma absorção e você fabrique internamente o colágeno, tá? Então, eu vou avaliando tudo isso e vou fazendo as correções pertinentes. Né? Ora, se eu tenho lá um déficit de colágeno tipo 1, o meu aparelho ele detecta isso. Então, se eu tenho déficit de colágeno tipo 1, que tipo de nutrientes eu vou orquestrar para esse meu paciente, para que ele fabrique esse colágeno tipo 1 e na hora que eu estiver fazendo uma intervenção estética, seja por um ultraforme, que é um ultrassom microfocado, seja por um laser de CO2, seja por uma radiofrequência, que são técnicas que eu preciso ter, né, fibras de colágeno boas, para que eu possa aquecer essas fibras, que esse é o princípio, né? E essas fibras promoverem uma retenção ou uma retenção e fazerem uma tração nessa pele, trazerem um lift. Entendam, gente, que quando a gente não tem uma visão integrativa
e uma visão da ortomolecular, fica muito complexo, né? Os resultados, eles acabam não sendo tão desejáveis como você queria. E quando você traz essa visão, como eu trago, então eu corrijo o corpo da pessoa antes, com as vitaminas que estão faltantes, correlacionadas, né, com regeneração celular, crescimento capilar, unificação de tom de pele, melhora da elasticidade dessa pele, dessa hidratação, para que depois, quando você venha fazer o processo estético, o resultado seja otimizado, pessoal. E os meus pacientes, as minhas meninas, elas ficam muito felizes, porque eu olho tudo isso e muitas vezes há necessidade também de exames bioquímicos, exames de sangue, para a gente mensurar. Né? Muitas vezes um paciente está com um processo de anemia. Né? E como é que eu quero ter um resultado promissor se esse meu paciente tem uma anemia subclínica ali guardadinha e escondida? Ou seja, ele tem menos ferro circulante, hemoglobina deficitária. Por exemplo, eu vou fazer um procedimento estético com a ozonioterapia, que eu preciso ter uma boa circulação, uma oxigenação, né, para ter todos aqueles benefícios do ozônio, e eu tenho um déficit de hemoglobina. Como será o resultado dessa técnica? Provavelmente vai ser muito diminuto e essa pessoa vai ficar muito triste, ela vai achar que a técnica não funciona. Não, não é que a técnica não funciona, ela funciona. Só que, de repente, precisariam ter havido correções orgânicas, correções bioquímicas, correções nutricionais, para que o procedimento tivesse o êxito efetivo, gente. Né? Eu já tive pacientes que vieram me procurar por causa da questão flacidez. Então, se a gente tem uma visão unilateral, então, ok, o que existe para flacidez? Existe a gente fazer o Skin Buster, que é você aplicar vitaminas, minerais, hidratantes na pele, associados com um outro equipamento chamado radiofrequência. Né? Por ondas de rádio, a gente faz um aquecimento da fibra, de elastina e de colágeno, depois ela tem uma retenção, é um aquecimento controlado, e aí ela promove toda uma tração da fibra que dá o efeito lifting e trata a flacidez. Tudo bem. Se a gente olhar, como eu disse, unilateralmente, tudo certo. Mas eu não olho dessa forma, né? Porque o meu raciocínio é o seguinte: o que adianta eu usar um procedimento que vai tracionar uma fibra de colágeno se eu não tenho esta fibra? Ou se eu a tenho insuficiente, se é uma fibra fraca, se é uma fibra doente, se é uma fibra primária, se é uma fibra só de procolágeno. Então, eu quero primeiro estruturar esse colágeno dessa pessoa. Sim, gente, existe equipamento que faz essa mensuração, né? Existe pela biorressonância, existe pela ultrassonografia. São duas situações que eu tenho lá na minha clínica, no MISPUT, que a gente faz uma avaliação precisa. E a partir daí, a gente faz as correções. Por isso que a ortomolecular, ela é muito bem-vinda, ela vem brindando esse processo. Por causa disso, porque ela tem um olhar sistêmico. Ela quer entender por que teu corpo saiu do equilíbrio. Por qual motivo ele saiu do equilíbrio, fisiologicamente falando? Faltou uma vitamina, que atua como um cofator? Faltou um mineral, né, que de repente ele trabalha no processo de redensificação dérmica? Faltou a vitamina C, né, que a vitamina C ela faz parte da síntese de colágeno? Faltou uma biotina que dá energia para o folículo capilar? O que está acontecendo com esse corpo? E depois sim, você faz a correção. E como que a gente faz essa correção, gente? Aí são várias maneiras. Existe a correção endovenosa, né, que hoje em dia todo mundo quer saber sobre o soro da beleza, o que esse soro faz. Nada mais é do que uma terapia endovenosa com algumas vitaminas, alguns minerais, alguns nutrientes pró-colágeno, que vão fazer o colágeno na sua pele. Existem procedimentos orais, os famosos nutracêuticos, os cosméticos orais, onde eu faço uma associação, sim, né? Eu sou ortomolecular há muitos anos e com o olhar da nutrição funcional também que eu tenho, então a gente coloca lá os nutrientes que você precisa, prescritos, gente, na dose personalizada para você, correto?
E a pessoa usa ele de forma oral. Ah, eu tenho deficiência de deglutição, não consigo engolir. A gente vai fazer, de repente, para você ali um shake, né? À base de colágeno, orquestrado nas doses adequadas, com as vitaminas, com os minerais. E você vai tomá-lo ali em uma outra, numa outra situação. Então é importante, gente, este olhar. Este é o olhar que eu gosto de trabalhar dentro da estética funcional e a ortomolecular. Sem isso, gente, eu acho que a gente fica um pouco perdido, né? É só a mesmice e os procedimentos sem muita efetividade. Aí as pessoas ficam tristes, né? Porque não veem aquele resultado. Vou te dar mais um outro exemplo. As pessoas muitas vezes vêm fazer um processo de toxina botulínica. Legal, bacana, vamos lá, vamos orquestrar, vamos entender a mímica sua facial, né? Porque ele não é igual para todo mundo. Eu quero entender a força muscular do seu rosto, como você sorri, né? Como você se comunica, porque senão a pessoa fica sem uma expressão facial. E ao mesmo tempo, eu quero mensurar a quantidade de zinco que você tem no corpo. O mineral zinco, né? Porque é ele que faz toda a movimentação da estrutura muscular do corpo. Então, se você também tiver com pouco zinco, fatalmente a sua toxina botulínica vai durar menos, tá? Então, isso normalmente ninguém vai te contar. Claro que não. Porque o pessoal não tem este olhar. Ele vai falar o quê? Ah, durou pouco, foi o seu corpo que metabolizou. Não, o corpo vai metabolizar, lógico. Aí existe toda uma farmacologia envolvida. É uma substância química que, da maneira que ela entrou, ela tem que sair. Ela exibe o efeito terapêutico, mas ela tem que sair. E quando o pessoal não faz essas correções, né, todo mundo já se acostumou com esse jargão. Né? Ah, não, tá tudo certo, acaba assim mesmo. Ah, foi o produto, foi... Não, gente. Tem que ter um olhar sistêmico. Quando você olha sistemicamente, você corrige com muita efetividade. Vou dar outro exemplo, a celulite, as pessoas procuram muito, né? Claro, gente, eu tenho que mexer no quadro alimentar. Eu tenho que entender o quanto de gordura essa pessoa consome, que é gordura inflamatória, o quanto que ela tem na dieta de produtos inflamatórios contra ou versus produtos anti-inflamatórios. Então, lógico, eu vou orquestrar com uma cúrcuma, eu vou ver se na dieta dela ela tem ômega 3 de boa qualidade, eu vou ver se ela tem uma quercetina, que são todos agentes anti-inflamatórios, porque a celulite é um quadro inflamatório, tecidual, que você chama esteticamente de celulite, mas que eu não chamo, eu chamo de uma disfunção endotelial inflamatória. Correto? E aí a gente faz o procedimento. O que a gente usa? E tem várias coisas, né? Tem ozonioterapia, tem carboxiterapia, tem a endermoterapia, que vai ser tudo isso caso a caso, gente. Mas entendam, não dá para a gente dissociar, correto? Olhar só de uma maneira linear. Há de se olhar de uma maneira integrativa, gente. Integrativa. Aquilo que vem buscar para te embelezar, o que nós podemos fazer para melhorar de forma efetiva. E aí, lógico, te prescrever cremes também. Por que não? Hoje em dia já existe cremes, né? Eu tenho lá na minha farmácia, você sabe que eu também tenho uma farmácia de manipulação, os cremes hoje com nanotecnologia, que são excepcionais, né? Eles atravessam toda a barreira da pele e caem na camada da pele necessária. Então, é muito legal isso, gente. E é muito promissor. Eu tenho mais material no meu canal do YouTube, vocês vão lá. Estética ortomolecular, biorressonância na estética, estética funcional, muita coisa no meu canal, doutora Joeli Pucci, ou também via Instagram, né? Que é @JoeliPucci. E você tem muito acesso a todos esses materiais. Então, pessoal, eu espero que realmente você tenha sacado qual é a pegada do programa Saúde Funcional, né? Plena, canal do doutor, e Saúde Plena, que aqui é o nosso movimento, cada vez mais ampliando a sua maneira de perceber a realidade, a saúde, para que você viva mais, melhor, mais jovem e mais saudável. A gente se encontra quinta-feira, se Deus quiser, às 12h30. Tchau! A Vibe Mundial apresentou programa